Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Somos Carmen Rosa Caldas Coulthard, de Florianópolis, Brasil, y Germán Canale, de Montevideo, Uruguay. Es un placer para nosotros estar iniciando este ciclo de conversaciones que está organizando RedLem, la Red Latinoamericana de Estudios sobre Multimodalidad. Antes de comenzar, bueno, explicar para los que conocen menos de la red, es una red latinoamericana que tiene como uno de sus objetivos fomentar espacios de diálogo para difundir y hacer dialogar investigaciones latinoamericanas sobre multimodalidad, y eso es un poco la idea de hoy. Es un placer para nosotros ser quienes comenzamos este ciclo de diálogos. Va a haber otros diálogos, el próximo va a ser en agosto, hacia lo largo del resto del año, pero es un placer para nosotros poder ser quienes comienzan esta nueva experiencia, que la pensamos como un espacio informal entre Carmen y yo para poder dialogar de algunos de nuestros intereses en el área y conversar con ustedes. Se puede seguir el evento en vivo por Facebook, y ahí si hay comentarios, críticas, sugerencias, preguntas, las pueden ir posteando, y nosotros hemos reservado un espacio para poder dialogar con los comentarios del resto de los compañeros y la gente que esté siguiéndonos en vivo. Sí decir, vamos a hacer, representando un poco la variedad de lenguas involucradas en RedLem, vamos a hacer la presentación en portugués y en español. Y antes de darle la palabra a Carmen, quiero agradecer particularmente a RedLem por todo el esfuerzo y el trabajo que ha puesto en esta instancia. Agradecer en particular a Liliana Vázquez, a Dominique Mangui por toda su labor, y sobre todo agradecer a Carmen, que además de ser una excelente investigadora de reconocimiento internacional, es una gran amiga y compañera, así que agradezco poder compartir con ella. Bem, boa tarde para todos e todas. De novo, é um grande prazer estar aqui e agradeço muitíssimo a comissão da Rede Latino-Americana de Estudos de Multimodalidade. Estamos iniciando essa nova sessão de diálogos e esperamos que essa nossa primeira tentativa seja interessante para todo mundo. E eu gostaria também de agradecer muitíssimo a Germán Canale, que é agora um grande amigo e parceiro. Estamos já conversando desde novembro e temos muitas coisas em comum e estamos sempre dialogando. Então, é muito interessante para mim estar aqui presente com o Germán, e espero que todo mundo participe dessa nossa conversa. Realmente, iremos fazer uma conversa, iremos apresentar alguns tópicos para discussão. Como todos sabem, a multimodalidade é uma área enorme de investigação, então iremos dar exemplos de nossas atividades, de nossas pesquisas, e esperando que seja interessante e que as pessoas façam perguntas para que a gente possa dialogar durante a apresentação. Então, como é que nós vamos fazer essa apresentação? Eu vou fazer uma pequena introdução. Bem, em primeiro lugar, iremos falar em 2 línguas, e espero que falantes de língua espanhola possam me entender. Eu vou falar um pouquinho mais despacito para que todos consigam e todas consigam me entender. Germán fala em espanhol, eu falo em português. E faço uma pequena introdução sobre onde nos posicionamos em termos de teoria, e depois Germán apresentará um pouquinho de sua pesquisa e eu apresentarei um pouquinho de minha pesquisa. Vamos nos ater a artefatos e durante a nossa exposição a gente explica o que nós estamos fazendo. Eu gostaria em primeiro lugar, de agradecer todas as pessoas de todos os países que estão nos assistindo. A nossa rede é bem grande e envolve vários países da América Latina. Bom, então vamos começar. Eu gostaria de começar dizendo que o nosso título é Multimodalidade Crítica, Artefatos, Práticas e Ideologias.
lembrando uma frase do Gunter Kress, quando ele diz que o significado é a questão. Significado, para nós, é a coisa principal da nossa investigação. Vou definir rapidamente onde nos colocamos nessa grande teoria da semiótica e da prática de multimodalidade. Para nós, semiótica é uma teoria que descreve modos de comunicação que vão além da linguagem, mas que, obviamente, não excluem a linguagem, já que a linguagem é um sistema semiótico. Descreve ainda como modos de comunicação, através de recursos semióticos, combinam-se em textos e em eventos comunicativos e seus consequentes efeitos no mundo social. Gostaríamos de nos referir aqui à semiótica social crítica, para a nossa ferramenta, a nossa pesquisa multimodal. Porque uma semiótica crítica investiga várias coisas: formas de representação, lugares e contextos, atores, aparência, composição, interação entre participantes e, portanto, artefatos, práticas e ideologias. Gostaria ainda de dizer, para nós, multimodalidade é o estado normal de toda comunicação humana, porque não há interação humana que não seja multimodal. Dizendo, ao nos comunicarmos, usamos muitos modos de significação. O social, nessa nossa semiótica a social crítica, indica que não estamos interessadas em semiótica, em descrição por si só. Porque nós nos relacionamos, descrições semióticas, a importantes temas sociológicos e aplicamos as nossas análises semióticas em áreas como educação, cultura popular e comunicação intercultural, também em política e em várias práticas sociais. Os temas que iríamos apresentar aqui são exemplos dessa nossa teorização. O crítico indica que a disciplina vai além da mera descrição de fatos sociais e de sistemas linguísticos. Ao nosso ver, uma análise multimodal deve ser alinhada aos objetivos principais da análise crítica do discurso, como já preconizava os precursores de toda essa teoria. Gunter Kress, já na década de 80, falava na análise crítica do discurso. E a análise crítica do discurso tem como bandeira principal investigar, revelar e clarificar como as relações de poder são inscritas em discursos e mediadas através de sistemas e recursos semióticos. O objetivo principal de qualquer análise crítica ou de qualquer olhar crítico seria o de desconstruir ideologias e apontar para um mundo onde as pessoas não sejam discriminadas por causa de seu gênero, seu sexo, sua cor, sua crença, sua idade ou sua classe social. Como na análise crítica do discurso, um enfoque multimodal tem que solucionar problemas. Isso eu aprendi nos meus trabalhos com Theo van Leeuwen, quando ele dizia que, em primeiro lugar, nós temos que levantar problemas e tentar solucioná-los quando analisamos qualquer prática social. Porque temos que conectar a gramática e outros sistemas semióticos às instâncias específicas do uso em sociedade. Não fazendo isso, não tem muito valor a nossa análise. Então, é importante salientar que a multimodalidade, que é um enfoque acadêmico fragmentado por sua natureza, tem se desenvolvido em muitas linhas, baseados em muitos enfoques teóricos diversos. E a tendência atual, que podemos criticar um pouquinho aqui, isso também podemos discutir quando começarmos a conversar, é que há muita produção de teoria, com mais conceitos e mais terminologia. Então, as pessoas estão se apegando muito à produção de teoria, em vez de ir para a análise. O nosso objetivo é entender os efeitos de uma escolha semiótica específica em oposição a outras alternativas potenciais. E discutir como a ideologia e o poder
estão codificados nessas escolhas semióticas. Então, discutiremos dois instantes diferentes. Nos iremos ater a artefatos. Germain irá discutir como o livro texto, como artefato semiótico, inclui e naturaliza certas identidades sociais e culturais, excluindo outras, com propósitos ideológicos específicos. Eu, na minha parte, irei me concentrar em como as escolhas semióticas na representação de artefatos da infância, principalmente brinquedos, produzem estereótipos interseccionais que marcam ideologias, também naturalizando identidades diversas. Então, essa será a nossa divisão de trabalhos. E quando chegarmos ao fim das nossas apresentações, então abrimos para uma conversa geral. Então, paso de volta ao Germain. Bueno, muchas gracias. Un poco ampliando entonces ahora hacia el concepto de artefacto, que es un concepto central para nuestra conversación con Carmen, y que de hecho es un concepto que en nuestras varias conversaciones a lo largo del tiempo hemos visto que ha sido un concepto que nos sirve en nuestras investigaciones para explorar distintas cuestiones críticas multimodales. El concepto de artefacto, por supuesto que aparece en distintas disciplinas y áreas de investigación, aparece en teoría de la actividad, en teoría del actor, en teoría de la práctica, aparece en multimodalidad también, y nosotros, adhiriendo a un tipo de multimodalidad de corte sociosemiótico, como explicaba Carmen, nos interesa estudiar los artefactos en tantos fenómenos que contienen principalmente tres características para nosotros, que son las que vamos a mencionar. Los artefactos son fenómenos para nosotros culturales, forman parte de procesos culturales mayores o se constituyen en procesos culturales mayores, pero a la vez son el resultado y son producto de la cultura. Es decir, tienen esa relación dialéctica con la cultura. Forman parte de procesos y a la vez son producidos y producen cultura. Por otro lado, a nosotros en particular nos interesa, por nuestra adhesión a la sociosemiótica, entender los artefactos como fenómenos materiales. No desconocemos que los artefactos pueden ser intrapsicológicos o interpsicológicos, como son para otras teorías, pero nosotros en particular, como analistas del discurso multimodal apoyados en la sociosemiótica, nos focalizamos en artefactos que tienen materialidad, porque justo esa materialidad nos permite adentrar en medios y en modos de representación y comunicación. Y en última instancia, entendemos los artefactos básicamente como fenómenos semióticos. ¿Qué quiere decir esto? Como fenómenos u objetos que crean significados y que además forman parte de interacciones humanas en las cuales los humanos, apoyados en artefactos, crean distintos significados en contextos específicos. De ahí nuestro interés, y por eso vamos a centrarnos en dos tipos de artefactos que hemos investigado en distintos momentos. Algunas características centrales de los artefactos que nos va a servir para discutir nuestras investigaciones. Los artefactos responden al sedimento histórico semiótico de sus usos previos, es decir, no pasan a existir desde un vacío, sino que son resultados de historias culturales y de historia de usos de esos artefactos, pero no están totalmente restringidos, tienen por supuesto un potencial creativo de expansión. Eso para nosotros lo importante es que en nuestra propia noción de crítica también entra la noción de negociación. Es decir, hay cierto poder y agencia estructural que tiene que ver con cómo están diseñados esos artefactos, para qué tipo de interacción y para qué tipo de comunicación están pensados, pero también existe la negociación por parte de los usuarios concretos que también tienen agencia y poder situados y que pueden negociar el por qué, el para qué y el cómo se emplean esos artefactos en distintos contextos. En ese sentido, el concepto de artefacto nos ayuda a dar cuenta de la producción de significados como procesos situados, es decir, como procesos que están siempre embebidos en contextos particulares, como proceso agentivo,
entendiendo que los artefactos y los humanos distribuyen la agencia al momento de comunicarse y crear significados, y también la idea de la producción de significados como un proceso interactivo, es decir, los humanos tampoco están aislados y crean significados en interacción y a través de diversos artefactos. En este sentido, lo que es teóricamente relevante desde la perspectiva crítica para nosotros es entender que los artefactos, a través de ese sedimento histórico semiótico, pasan a encapsular ideologías sobre el usuario, sobre la comunicación y sobre las propias prácticas en que se inscribe el uso de ese artefacto, pero por supuesto esas ideologías son contestables y son negociables de manera situada. Y hacia ahí es un poco hacia dónde va nuestro análisis y sobre todo nuestra discusión del día de hoy. Yo voy a empezar entonces, como les comentaba Carmen, tomando un ejemplo del libro de texto, porque tiene que ver más con el tipo de análisis y los contextos que investigo yo. En ese sentido, el ejemplo que traje es de una etnografía de aula que realicé hace unos años, investigando, entre otras cosas, el empleo de un libro de inglés prototípico para iniciantes, gente que está empezando a aprender inglés en el primer año, preadolescentes de entre 11 y 12 años. Me interesa por varios motivos que voy a empezar a explicar, pero para situar un poco el contexto y la mirada crítica situada, por supuesto tenemos que entender el libro de texto como artefacto, pero también como artefacto que produce un discurso situado. Ese discurso tiene varias características. Es discurso educativo, porque el discurso del libro de texto es educativo y existe en una ecología educativa. Es discurso institucional, porque responde a pautas institucionales de la educación formal. Es discurso también pedagógico, porque recontextualiza un saber y un conocimiento curricular. Y también es un discurso normalizador, porque proyecta ciertas ideologías y proyecta ciertas pautas de comportamiento y de ciudadanía en los estudiantes. Entonces de ahí viene un poco el interés en esta mirada crítica y multimodal al libro de texto como artefacto. No voy a analizarlo, obviamente, pero lo que voy a hacer, sí, con algunos ejemplos, es mostrar espacios, temáticas y cuestiones que pueden resultar relevantes para pensar artefactos, prácticas e ideología desde esta perspectiva multimodal. Y allí, para mí, algo que articula el análisis que es esencial es lo que plantea Kress, que es que parte de la agenda de la semiótica social es hacer visible lo que es invisible. Es decir, hacer visible lo que muchas veces se naturaliza o pasa como parte de lo cotidiano y del sentido común en las prácticas cotidianas, pero que tiene una gran carga ideológica. Y nuestra labor como analistas es justamente intentar develar esa carga ideológica y entender a qué posicionamientos e intereses responde para eventualmente poder revertirlas, como mencionaba Carmen al principio. En este sentido, para poder entender o analizar el discurso del libro de texto como artefacto, nos interesa cuestiones como las políticas de representación, qué se incluye y qué se excluye del libro de texto, qué se incluye y se excluye en distintos modos, en lo verbal, en lo visual, etc. ¿Qué se muestra? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo interactúan los distintos modos, lo gráfico, lo verbal, lo visual? Cómo interactúan estos modos para construir significados y cómo interactúan también en el salón de clase con los propios estudiantes. Para eso encuentro tres ejes articuladores, que son en verdad tres prácticas semióticas vinculadas entre sí, que son la representación, la comunicación y la interacción. En este caso yo voy a entender la representación como la práctica semiótica a través de la cual los individuos, los agentes discursivos, construyen la realidad social o construyen diversos aspectos de la realidad social. Voy a entender la comunicación como algo íntimamente ligado a la representación, pero básicamente los aspectos retóricos, es decir, cómo aquellos individuos crean ciertas representaciones para comunicar de una manera específica a su audiencia.
Y finalmente voy a entender la interacción en dos sentidos. La interacción entre distintos modos, y eso me lleva a pensar en la representación como un fenómeno multimodal, cómo interactúan distintos modos para crear significados representacionales, pero también un segundo significado, que es con el que me voy a quedar para mi exposición, que es la interacción como un microcosmos interactivo que se crea entre los artefactos y los usuarios en contextos específicos. Es decir, algo que estudio desde visiones etnográficas del discurso. Algunas notas o punteos para entender este tipo de abordaje y lo que nos puede decir de los libros de texto como artefacto. Yo ahí introduje un ejemplo, una página típica de este libro, pero de la mayoría de los libros de inglés como lengua extranjera, que toma una temática que es un barrio. Podría ser mi barrio o un barrio, en este caso, de la lengua meta. Esta es una unidad típica de estos libros que tienden a presentarse como algo natural, cotidiano, pero implica también un proceso ideológico de naturalizar ciertas conductas y ciertas pautas. Por eso me interesa analizarlo. Si empezamos a pensar en cómo está organizada la representación, cómo está clasificada, qué tipos de tópicos y qué aparece visualmente, lo que empezamos a ver es que en términos de representación va a aparecer cierta noción de cultura que se va a empezar a reproducir a lo largo también de todo el libro. Lo que vemos destacados visualmente, desproporcionalmente como es típico en los mapas, son puntos clave, en este caso puntos clave para ese barrio, ¿no? Y empiezan a aparecer nociones culturales de lo que Gramsci y otra gente en lengua extranjera llama cultura con C mayúscula. Son edificios históricos, son monumentos, son sitios de visita. Entonces, la propia idea de mapa y cómo interactúa con el estudiante empieza a dar la noción de que el estudiante es una especie de turista que circula a lo largo del discurso del libro de texto. La idea de mirada del turista en el estudiante en los libros aparece también en Gramsci y Vinal y Pau Bori y en otros autores. Y yo encuentro que en este caso, como en la mayoría de los libros de texto, tiene un doble sentido. Literalmente el estudiante pasa a ser un turista que es testigo de la cultura de la lengua extranjera, pero no aporta, no negocia, sino que meramente es testigo de lo que ya existe por fuera de él, sin ningún tipo de posibilidad de réplica o de negociación semiótica. Pero en un sentido más abstracto, el estudiante también es turista sobre la realidad social en general. Si empezamos a ver las cuestiones visuales, se representa una realidad social de cierto tipo. Si empezamos a ver los ejercicios que aparecen ligados al modo verbal, empezamos a ver que son todos ejercicios donde lo que tiene que hacer es aprender preposiciones, aprender distintos modos oracionales, aprender a pedir cómo se piden direcciones en una ciudad. En este sentido, es una realidad social que le es dada, que no tiene contestación posible y a la cual él o ella es simplemente un testigo. No la discute, no la representa, no la critica, no la valora. Esto es algo que tiene más que ver con la interacción en el sentido de comunicación, qué se espera del estudiante y cómo se diseña la identidad del estudiante, ¿verdad? En este sentido, el libro diseña un mensaje para la audiencia, pero también diseña una audiencia para este tipo de mensaje. Comunicativamente, este tipo de mirada a problemática de la realidad social asociada a esa mirada del turismo, la vemos más claramente en esta división de la labor semiótica. Lo visual muestra una realidad cultural que responde a ciertas prácticas de clase y de posibilidades socioeconómicas que tienen que ver con la visita, con el viaje y con el consumo. Esa realidad no es contestable y eso lo vemos a través del tipo de ejercicios que se plantean verbalmente. En términos de comunicación, entonces, yo entiendo que lo que hace el discurso del libro de texto en este caso es contextualizar el aprendizaje, es decir, de alguna manera diseñar para el estudiante un aprendizaje o diseñar un contexto de para qué aprendo o qué es lo deseable que pueda o deba hacer con el aprendizaje de la lengua en estos casos.
Y de ese modo diseña también una identidad para el estudiante, que en muchos casos claramente responde a ideologías, sobre todo socioeconómicas, y promoviendo prácticas de consumo. En términos de interacción, yo me voy a focalizar en lo que es la interacción en el aula como aspecto situado, porque creo que en la interacción en el aula lo que logramos ver sobre el libro de texto es la agencia situada de los estudiantes, así como también de los docentes, y efectivamente qué hacen los estudiantes y cómo responden a estas cuestiones. Pero antes de entrar a la interacción, quisiera sí dejar en claro que estas cuestiones que se observan en los libros de texto, por lo menos de lengua extranjera, no son instancias puntuales. Yo estoy mostrando meramente algunas páginas del libro, porque es lo que puedo mostrar aquí, pero en realidad hay una continuidad discursiva, o sea, hay una continuidad ideológica que sobrepasa estos casos concretos. Y esa continuidad se ve intratextualmente a lo largo del libro de texto, intertextualmente a lo largo de distintos libros de texto que circulan de manera global, y eso está ampliamente estudiado, pero también interfactualmente. Cuando uno entra a los salones de clase y empieza a ver la dinámica del aula y la ecología del aula a lo largo del tiempo, empieza a entender y empieza a ver que hay una prosodia interartefactual. Otros artefactos del aula, más allá del libro de texto, también promueven, refuerzan multimodalmente algunas de estas ideologías. Y de eso se trata entonces también, de hacer visible lo que es invisible, no solo en el libro de texto como artefacto, sino también en la propia clase como sitio de investigación. Para ir un poco a la parte que más me interesa, que es cómo es la interacción del libro de texto y los estudiantes en el aula, voy a mostrar un ejemplo de esa etnografía. Luego de que los estudiantes en esta aula veían esa unidad sobre el barrio, la docente les pide que hagan un recorrido por su barrio, que saquen fotos de su barrio y que luego hagan un mapa de su barrio. El mapa, en vez de ser en 2 dimensiones como el libro de texto, es un mapa en 3 dimensiones, por lo cual cambian los medios y modos de representación, pero no me voy a centrar en eso, me voy a centrar en el trabajo de los estudiantes. Lo que tienen ahí arriba es una imagen de una de las varias fotos que sacó una estudiante, que represento con la letra E, y abajo tienen parte de ese mapa interactivo que hizo. Yo saqué solamente una foto, pero el mapa es mucho más complejo. Y del otro lado tienen parte de la interacción cuando la estudiante le explica a la docente en la clase qué es lo que hizo. Para entender estos procesos de negociación que se dan claramente en interacción, me centro en 3 conceptos analíticos de Bessem y Cres, que para mí son esenciales para entender este tipo de agencia situada. El concepto de atención, criterialidad e interés. El concepto de atención lo que nos permite es pensar que el individuo en un contexto dado puede llevar su atención a distintos aspectos, que pueden no ser los mismos aspectos a los cuales nosotros como investigadores pensamos que se van a orientar. Entonces hay distintos aspectos, por ejemplo, del libro de texto que pueden resultar atractivos o no para el estudiante, y no lo puedo saber si no es a través de este tipo de técnicas etnográficas. El segundo concepto de criterialidad tiene que ver con la representación, cuando el estudiante transforma signos y crea significados, como en este caso que hizo su propio mapa. ¿Qué criterios de representación usa? ¿Qué representa, qué incluye, qué deja afuera y por qué? Y finalmente el interés, que remite al interés ideológico, tiene que ver con el por qué y el para qué. Para qué audiencia lo hace y por qué la representación lleva ciertos principios que responden de alguna manera a la visión ideológica del individuo en ese momento. Eso en otro trabajo yo lo analizo multimodalmente en detalle, no lo voy a analizar aquí, pero sí quiero mencionar algunas cosas básicas. A lo largo de este mapa del que está abajo, que es el hecho por la estudiante, se empieza a ver que hay una prosodia de colores apagados que difiere bastante de lo que son los mapas de ese libro que tienen en la clase. También se puede ver que hay
a lo largo del mapa cierta similitud entre los edificios, a veces en tamaño, en los colores, en el tipo de ventana. Hay cierta idea de edificio en serie. Y también similitud, bueno, de forma y colores, como ya mencioné. Hay ausencia en ese mapa de monumentos históricos, de edificios, de sitios turísticos. Hay un foco en la fachada de los edificios. Generalmente no hay demasiado detalle, salvo por un caso que tienen medio a lo lejos ahí, pero que es un edificio gris oscuro que tiene detalles hasta en las rejas de la ventana. Y hacia eso me voy a orientar ahora. Lo que tienen marcado en celeste en la interacción, que la dejé en las lenguas en que ocurrió en la clase, son aspectos donde uno de manera situada puede ver cómo ciertos aspectos del libro y del mapa del libro le llamó la atención al estudiante y los negoció representándolo de otra manera, mostrando que no es meramente una turista y que no es meramente alguien que se le presenta la cultura de la lengua extranjera. Al momento de explicar en público en su clase cómo hizo el mapa y por qué lo hizo, la estudiante empieza a decir que es distinto al del libro de texto porque en su barrio no hay grandes edificios, no hay museos, no hay castillos. Entonces rechaza de alguna manera esa idea de cultura con C mayúscula que aparece en el libro. Le dice a la docente, mirá las tiendas, le dice son reales, son sucias, son viejas, son muy, muy sucias y viejas. El mapa del libro es muy, muy rico, el mío es pobre. Entonces empieza a haber una dicotomía en donde hay, por un lado, la idealidad cultural que presenta el libro, de ciertas ideologías naturalizadas, y como la propia estudiante en ese momento ve con su interés ideológico y la manera en que quiere representar las diferencias y cómo negocia esa diferencia del libro de texto. De hecho, la chica termina diciéndole a la profesora, mira las rejas, refiriendo a esas rejas que están muy detalladas, ustedes no la ven ahí, pero están muy detalladas en su mapa, y le dice a la profesora, acá te roban, mostrando también esa diferencia entre el mundo idealizado por el libro en ese mapa de ciertas prácticas culturales, socioeconómicas, etcétera, y la realidad de los estudiantes en contextos concretos y cómo ellos son realmente agentes de su propio aprendizaje. Concluyendo entonces esta parte, sí pensar que los libros de texto son artefactos materiales, culturales y semióticos que cumplen diversos propósitos ideológicos en la educación formal, reproduciendo así ideologías sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza, sobre la comunicación y también sobre la realidad social. Estudiar la producción e interpretación del discurso del libro de texto desde una perspectiva multimodal y situada, y también crítica, profundiza nuestro conocimiento de cómo estas ideologías son eventualmente articuladas y negociadas en el aula. De esta manera, entonces, lo que podemos hacer, como dice Cres, es hacer visible lo que generalmente está invisible. Y doy entonces ahora paso a Carmen para también su investigación en otro tipo de artefacto. Graças, Germán. É muito interessante tudo isso. Temos muita coisa a pegar sobre isso, né? Principalmente a pobreza da estudante uruguaia em comparação com os castelos de Brighton. Muito interessante essa dicotomia terrível aí. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro artefato que também é muito importante em todas as culturas, eu acho. E eu vou me referir a esse artefato para mostrar uma outra prática social bem diferente, mas também tão importante como uma prática de sala de aula. E eu vou me referir a estudos que foram desenvolvidos em um projeto que se chamou Social Semiotics of Toys, que foi desenvolvido na Inglaterra e na Suécia, e esse grande projeto foi dirigido pelo professor Stefan Selander, da Universidade de Estocolmo, e ele convidou Theo van Leeuwen, Gunther Kress, e Theo van Leeuwen me convidou
para desenvolvermos um projeto sobre brinquedos. Não sabíamos nada sobre brinquedos naquela época, isso foi na década de 2000. E o interesse, o professor Stefan é um professor de educação, e ele tinha interesse realmente em olhar para brinquedo como um artefato educativo. E ele achava que brinquedos são como textos, comunicam tem várias possibilidades de comunicação, tem infinitos recursos semióticos, e então nós começamos a trabalhar com brinquedos. Isso é só um background. Hoje, eu só vou definir rapidamente o que entendemos por brinquedos e vou dar somente um. Brinquedos, como livro didático, são artefatos semióticos produzidos e distribuídos globalmente por poderosas corporações multinacionais, como todos sabemos. E os brinquedos são repositários de sistema de valor e de ideologia das sociedades do mundo. Todas as sociedades têm brinquedos, eles são diferentes. São miniaturas do mundo adulto, sem dúvida nenhuma, mas são produzidos como um sistema que permite distinção de graus de realismo, abstração ou exagero, os quais representam elementos das práticas sociais. São artefatos, na verdade, para serem lidos como textos e imagens, mas também objetos de manipulação, usados por crianças e adultos, como livros didáticos. São manipulados também. Eu vou me ater a somente um brinquedo hoje. Nós poderíamos levar um curso inteiro olhando para brinquedos. Eu estou voltando à ideia do brinquedo por causa da nossa querida Daniela Almeida, que está me puxando de novo para essa pesquisa, que é uma pesquisa muito interessante e muito atual ainda para os dias de hoje. Eu vou me ater ao ursinho, eu não sei como é que é em espanhol, em português é urso. E em inglês, esses ursos são chamados de teddies, ou teddy bears. Teddies é proveniente do presidente Roosevelt, que se chamava Edward Roosevelt. E ele foi caçar uma vez e se confrontou com um pequeno ursinho e acabou não matando esse ursinho, e um cartunista produziu uma imagem deste urso com o presidente, e esse urso, então, recebeu o nome de Teddy. Daí que vem a nomenclatura Teddy Bears. Bem, os Teddy Bears são artefatos usados nas... volta um pouquinho, Germán, ainda na outra. Aí. São usados nas sociedades anglo-saxônicas imensamente. Nas sociedades latino-americanas, não tanto, mas no mundo global que estamos agora, eles também estão presentes na infância de muitas crianças e em outros lugares também. Eu vou mostrar para vocês agora aqui exemplos dos diferentes usos deste brinquedo. Os teddy bears, e eu vou me referir sempre a Teddy da agora em diante, eles acompanham como conforto a velhice e a infância, mas eles também representam o trabalho. Por exemplo, são companheiros de polícias. Eles representam o conforto da costureira que está ali trabalhando com seu Teddy. Eles representam um gênero, com a nossa Teddy de cor-de-rosa e com sua filhinha. Nem tenho muita certeza, mas isso poderia ser uma representação de família. Representam um Teddy num restaurante, como se fosse um humano, e agora a Daniela me conta que na Espanha, nesse momento, na Alemanha, nesse momento de pandemia, os TEDs estão sendo usados como distanciamento social em restaurantes. Em vez de pessoas, se coloca um TED para que as pessoas se distanciem. Assim, os efeitos desse arranjo semiótico aí são muito interessantes. E, finalmente, o TED branco é um TED que representa a comunidade trans internacional. Então, e, finalmente, o ícone no meio é apenas um desenho é um símbolo, na verdade, muito interessante, de uma associação de suicídio infantil. Então, vejam quantas diferentes práticas sociais associadas a esse objeto. Agora vamos mudar.
Bom, eles são exemplos de brinquedos que representam seres humanos, mas também representam algo mais. Eles significam muitas coisas: entretenimento e prazer. Símbolos da infância como inocência, mas também selvageria. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de selvageria. Em termos de significados, eles produzem relações interpessoais dentro da família nuclear. E isso são os significados ligados ao afeto, à insegurança, o apoio, etc. Mas parte desses significados, como nós sabemos, também é oferecida pelos designers das indústrias. E eles podem transmitir, assim, agendas muito diversas, algumas explícitas, algumas implícitas. Esse artefato também é apresentado em muitas ligações intertextuais, em imagens, em histórias ficcionais, escritas para crianças, assim foram que eles começaram, na verdade, como uma imagem do cartoon do Teddy Roosevelt, mas histórias também produzidas por crianças, em memoriais escritos por adultos, em livros didáticos, em propaganda, cinema, televisão, internet, etc. E, como parte da nossa pesquisa, nós olhamos para todos esses diferentes intertextos. Muito interessante que eu achei essa semana passada, esse exemplo aqui. Aqui nós temos um TED que está atuando no momento que vivemos agora, com a epidemia do Covid no mundo inteiro. E como é que está esse TED? Aparentando, doente, talvez, né? Num hospital, com uma máscara. A sua constituição, a sua materialidade é muito interessante, porque ela é cor-de-rosa, não é? Mas está numa cama, talvez doente, a sua febre está sendo tirada e ainda tem um remédio, talvez seja o coronavírus, talvez seja a cloroquina ali, não sei bem, mas muito interessante que todos esses artefatos contribuem para o que o Brian Sutton Smith falava, que os TEDs são os antídotos humanoides de solidão. Então, representando o momento atual, nada a ver com infância ou com outros significados que eu estava falando anteriormente. Como textos, eles são objetos cuja iconografia e design kinético comunicam significados simbólicos e interativos, porque eles são apropriados pela indústria de brinquedos. Interessante notar que as primeiras representações dos TEDs eram através de textos. Então, nós tínhamos histórias, Rupert, Pooh Bear, Paddington, isso na Inglaterra, na Alemanha, nos países europeus. E esses textos, na verdade, viraram objetos. Então, o Paddington, hoje em dia, é um filme de muito sucesso. Então, o Paddington textual virou o Paddington brinquedo. Então, a apropriação por outras indústrias, como nesse exemplo aqui, né? Então, nós temos TEDs em todos os lugares. Eles estão realmente produzidos por várias indústrias, com desenhos bem diferentes. Bom, em termos de desenho ou design kinético, que são as significações simbólicas e interativas, a representação, o Teddy Bear é uma representação irrealística do corpo humano, não? De um bebê. Mas, ao mesmo tempo, do animal selvagem. Por quê? Porque tem pelo, tem rabo, tem orelha, e, portanto, é uma representação simbólica, e esse significado é baseado em sentimentos ambivalentes, de humanidade e selvageria que precisa ser domada. Isso era ideologia de princípio de século XX, onde crianças pequenas precisavam ser domadas. E o Teddy Bear, nessa época, era apresentado como um urso realista, como urso, não como o que nós vemos hoje em dia, né? Então, com as feições realistas, selvagens de urso. Muito interessante olhar historicamente, nós fomos no Museu do Brinquedo, em Londres, para ver como essa imagem mudou através do tempo, do selvagem para o domado. E, então, pode mudar. Em termos de iconografia, a maciez do pelo e os grandes olhos
representações exageradas que provocam um apelo sensorial ou impacto emotivo, são as características mais importantes desse artefato. Então, o olho, o pelo macio é o que conota a infância, o afeto. Então, esse artefato, na verdade, é construído não somente para ser olhado, mas também para ser usado, porque as suas partes se movem. Então, a brincadeira infantil pode ser representacional e interativa, e o brinquedo pode fazer coisas, relação afetiva e emotiva. Então, as crianças levam o teddy bear para a cama, vão dormir com o teddy bear. Os adultos, com seus brinquedos sexuais, também levam os seus teddies para a cama, com outros sentidos bem diferentes. Então, esse objeto, esse artefato, na verdade, é um ícone, porque tem uma representação visual da criança ou da infância, em imagens e objetos diversos, mas também representa muitas outras coisas no mundo adulto. Essa representação aqui é muito interessante, porque aqui se concretiza todos esses significados de afeto, da infância. No entanto, se começamos a olhar com mais detalhe ou com um olhar mais crítico, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos 2 teddy bears irrealísticos, não é? Não é a figura de um urso mesmo, mas eles estão conotando várias ideologias. Nós temos o menino e a menina, talvez. A menina é adicionada com um adereço na cabeça, então daí a nossa representação da feminilidade. O menino tem cara de muito mais selvagem, não é? E talvez eu me estendendo um pouco demais nas minhas impressões de gênero, eu acho que o menino está abraçando a menina um pouquinho demais. Não sei se estou certa aqui, mas essa expressão é um pouco interessante, não é? Mas aqui é a apresentação do gostoso, da família, da interação, etc. Agora eu quero mostrar para vocês essas outras representações, que são bem diversas, porque os significados vão só ser realizados em discursos. A situação do artefato só é atualizado em contextos e discursos bem diferentes. No discurso do ser, né? No discurso de objetos transacionais, que são os TEDs, mas também em comportamentos transgressivos, em comércio e muitos outros significados. E agora eu vou dar exemplos desses outros significados. Então, vamos olhar aqui um pouquinho para essas imagens. Bem, o que é que nós temos aqui? Nós temos teddy bears em todas elas, e discursos totalmente diferentes. Então, olhem o primeiro, da Teddy Love. Temos uma mulher aqui, numa posição bem sexual, com o seu Teddy no colo, e isso é de uma página pornográfica. Isso aqui, o Teddy Bear, é um ícone pornográfico. A do lado é muito interessante. Até hoje eu ainda estou pensando o que é isso. Vamos discutir, quem sabe. Essa mulher aqui está sendo representada em uma prática que é chamada de pluxofilia. Plush vem da materialidade do signo, não é? Agora, pluxofilia já é uma coisa mais complicada, não é? Então, aqui, de novo, o objeto sendo transportado por um discurso de sexualidade ou de transgressão, nada confortável, nada a ver com a infância. A moça vestida de preto é uma representante de uma marca de roupas que se chama Sexy Teddy Baby Doll. Isso aqui é realmente deve ser uma marca, e a associação também sexual é através do conceito de Teddy. Muito interessante também, né? Porque aqui é a coisa do comércio, é a coisa da venda, do lucro, mas o Teddy entra como aquela coisa do gostoso, do bonito.
E, finalmente, a última, que eu acho bastante chocante e bastante telling em inglês, é um bonito teddy bear colorido e uma menininha, escondida em preto e branco, então uma representação bem diferente visualmente, em termos de cor, e essa fotografia é a capa de uma associação que trata de pedofilia. Então, como vocês veem, vários significados aqui, usando o mesmo artefato, mas significando coisas bastante diferentes. Vamos para outra, Germán. Quando eu estava terminando esta minha apresentação, eu me sentei na frente da televisão e fiquei vendo um programa com o Jean... como é o nome dele? Me esqueci. Jean-Paul Gaultier. Gaultier. Jean-Paul Gaultier. E o Jean-Paul Gaultier estava apresentando um programa sobre sua produção, enfim, de haute couture. Quando ele está acabando o programa, ele para o programa e pega o seu artefato. Então, olhem só, eu corri também aqui para pegar minha máquina e para tirar essa fotografia. Olhem o que ele apresenta. E ele diz, aqui está a falsa Nana, a dublê de Nana. Nana era sua teddy bear, que ele cultuou durante sua infância, e que agora, como um adulto representante da haute couture, nos apresenta como um símbolo e ícone de muitas coisas. E o interessante notar nisso aqui é que o seu afeto pela Nana deve ser muito profundo, porque ele ainda a tem no seu ateliê de costura, mas a Nana tem o busto, os seios da Madonna. E que, se eu não me engano, foi ele que criou essa imagem da Madonna. Então, olhem a associação de muitos discursos aqui. O discurso da infância, da carência, do adulto, da confirmação do seu afeto, mas, ao mesmo tempo, da cantora Madonna e da popularidade e da indústria e do comércio. E ele mostrou ainda a última imagem, Germán, que era, eu acho que, a Nana original dele, que foi construída por ele. E essa Nana, como vocês podem ver, é selvagem. Não tem as características da pele macia, não tem os olhos bonitos, e ele, no final do programa, diz que o cabelo da Nana é feito de barbante. Eu não sei se vocês vão entender essa palavra em português, vou dizer em inglês. De wire. O que seria, Germán, barbante? Cordão. Sí, creo que sí. Como Algo cordão. que se amarra. Wire, em inglês. Então, vocês olhem para essa cabeça aí e vejam que coisa mais incongruente. Porque aqui não tem nada a ver com o Teddy Bear original, não é? O cabelo dessa Nana é muito feio, isso foi feito quando ele era criança, mas interessante que ele botou também aí os seios, talvez os precursores da Madonna, quem sabe, né? Mas o corpo é um corpo bem diferente, não é? É um corpo quase humanoide, não é? Muito mais selvagem que a outra Nana que ele apresenta. Então, concluindo, TEDs são artefatos culturais e multimodais produzidos por indústrias de brinquedos para preencher um papel íntimo na vida de criança, mas reapropriados por indivíduos e instituições públicas como significante-chave de ou substituto de afeto, projetando ideologias e práticas sociais na vida de adultos. Então, como dizia o Theo Van Leeuwen, temos que levá-los em consideração, sim. E um último exemplo que eu vou dar é o seguinte: eu tinha uma secretária, quando eu trabalhava em Birmingham, e ela tinha na mesa dela vários teddy bears pequenininhos. E um dia eu perguntei por que o teddy bears, e ela disse, bom, eles me trazem alegria. E essa última imagem são os teddy bears do meu neto, de 11 anos agora. Agora eles, como são objetos transacionais, ele já não os usa mais, mas
eles foram muito usados, eles iam para a cama com ele, eram muito acarinhados, mas, como vocês veem, eles não são, na verdade, TEDs. Eles são coelhinhos, mas são chamados de TEDs. Então, aqui é uma reapropriação semiótica bem interessante. A função é de TED, a iconografia é de TED, mas não são TED. São coelhinhos. Enfim, essas são algumas ideias para a gente discutir. Agora, vamos acabar aqui essa nossa discussão para poder abrir o diálogo, mostrando para vocês as nossas últimas produções. Nós estamos aqui nos self-promoting um pouquinho. Então, é o livro último do Germán, que se chama Technology, Multimodality and Learning, que foi publicado ano passado, princípio desse ano. Sí, sí, año pasado. Ano passado. E o meu, que é o Women, Language and Sexism, que acabou de ser publicado em abril. Então, agora eu acho que a gente pode começar o nosso diálogo. Muito obrigada. Muy bien. Muchas gracias. Ahora creo que dejé de compartir, ¿no? Porque le puedo estar errando. Espero que nos estén viendo a nosotros ahora. Carmen, me fueron mandando de Redlem algunas de las preguntas, consultas y comentarios de la gente, cosas muy interesantes. Espero acordármelas bien. Tengo algunas anotadas aquí. Sobre los TERES, que tema bien interesante y cultural, ¿no? Cecilia Colombi decía por Facebook que en California los TERES son mascotas de los parques nacionales. Dice cuidar los parques de los fuegos y el clima. Y Antonia Dilamar Araujo decía que en Fortaleza los TERES están siendo usados para marcar las mesas que no pueden ser ocupadas en restaurantes, algo parecido a lo exatamente. É igual aquele exemplo que eu coloquei lá, que a Daniele também viu na Alemanha. Muito interessante. Se ve que está... Esses pontos são muito interessantes, porque daí vai além do significado, vamos dizer, do primeiro significado do artefato como uma coisa íntima, tudo isso, e é transposto para o urbano. Isso é muito interessante, né? Porque qual é o papel, o que as pessoas acham, talvez alguém pudesse contribuir, o que as pessoas acham destes objetos na urbanidade, na cidade? Qual é o papel que eles teriam, né, no completo ambiente público, né, não no privado? Porque o privado seria o significado maior, eu acho, né, desse tipo de artefato. Claro. Felipe Antonio también, una cosa que yo no recordaba, la verdad, pero bien interesante. Recuerda que hay dos películas que se llaman TED del 2012 y TED 2 del 2015, que muestran un teddy bear versión adulta, que bueno, tiene como una conducta no esperable en el teddy bear, va preso, toma alcohol, es irresponsable, y que como crece con un adulto, a partir de convivir con un adulto, de alguna manera va siendo afectado y va siendo, como que va cambiando sus hábitos. Entonces, lo comenta Felipe por Facebook. Bien interesante también para pensar esas ideologias, ¿no? Sim, sim. É interessantíssimo. Isso é o sentido da transgressão, que eu me interesso muito, né? Porque esses sentidos transgressivos na manipulação do artefato são interessantíssimos. A mesma coisa voltando para o teu livro, Germán, porque o aluno ali transgride, na verdade, aquela norma daquele mapa e reconstrui, recontextualiza, na verdade, né? Um outro mapa sob o ponto de vista da sua situação, né? Então, isso é muito interessante, essa questão das recontextualizações, né? E eu posso assegurar a vocês que nós poderíamos ficar um ano inteiro só olhando para artefatos como teddy bear, porque se a gente entrar pela indústria pornográfica, por exemplo, nós acharemos milhares de exemplos. Em práticas sexuais, em práticas de gênero, existem
identidades que são chamadas de BES, né? Em práticas sociais. Então, quem é chamado de TED? Quem é chamado? Como é que é essa nomeação feita? Então, realmente é muito interessante. Isso seria um estudo muito interessante de ser feito, né? A apropriação, Sí. se pensar no princípio lá, o cartoon do Teddy Roosevelt, as histórias, quer dizer, o desenvolvimento, né? As histórias para a infância, e dali a hoje em dia, com a indústria se apropriando e com o dinheiro sendo envolvido e com construção de outras identidades, né? Então, isso Sí. é muito interessante. Sí, es bien interesante lo que planteas de la transgresión. Me quedé pensando en esas conexiones también, capaz, entre nuestros trabajos, que no lo había pensado así, pero de alguna manera, en dos contextos bien distintos. En el caso tuyo, creo que más pensando en las ideologías de género y de Sí. la edad, que también lo has trabajado antes, y en mi caso más pensando en las ideologías o las definiciones muy restrictivas de aprendizaje, Sí. pero como que de alguna manera los dos buscamos visibilizar o hacer visibles esas cuestiones invisibles que tienen que ver con, bueno, de alguna manera también mostrar la agencia de los individuos o las transgresiones y qué implican en estas cuestiones, ¿no? En tu caso más pensando en la circulación y recontextualización, Sim. y en mi caso más desde... E o interessante também é apontar, como tu estás apontando ali, uma análise crítica desconstrói esses significados que, como tu dizes, estão escondidos, estão hidden. Porque se a gente perguntar para uma pessoa que não tem uma visão crítica, o que significa, por exemplo, um teddy bear numa lingerie feminina, como eu encontrei muitos exemplos de lingerie feminina com imagens de teddy bear, o que é isso? Como é que se desconstrói isso? Quer dizer, uma análise multimodal é importante porque a gente olha os diferentes níveis de significação, né? Passando pelo artefato, como tu apontaste, a materialidade, os significados, as identidades, como esses objetos são usados e são interpretados, né? Então, as diferentes significações, diferentes níveis de significações desconstroem esses significados, né? Exacto. E muitas Exato. vezes estão escondidos e que as pessoas realmente não têm ciência. Exacto. Né? E Sí. são usados mal, né? Por exemplo, na escola, como é que esses objetos são usados, né? Sí, bien interesante. Cecilia Colombi y Laura Flores comentaban dos cosas más de cuestiones educativas y enseñanza. Cecilia Colombi, bueno, hablaba de la propia actividad que mostré, que hacía la estudiante con la profesora. Dice, muy buena actividad para la clase y quitar la idealización de los libros de texto, un poco lo que mencionabas vos ahora, pensar la transgresión y pensar la multimodalidad de una manera situada para poder captar esos espacios. Y Laura Flores decía, bueno, en la educación uruguaya se usa mucho la actividad diseñada por docentes, así, bueno, a veces aún más que los libros de texto. ¿Te parece interesante estudiar estos materiales y su negociación en la clase, o lo has pensado? En mi caso, sí. De hecho, en la etnografía, en el trabajo etnográfico que hice, atendí a distintos tipos de artefactos que están en el aula, no solo los libros de texto. Y por eso hablaba eso que me parece importante, que es que a veces esas ideologías existen en esas prosodias interartefactuales, digamos. Son varios artefactos que están en la ecología del aula y que refuerzan ciertas ideologías. Sí es verdad que cuando, digamos, a mayor agencia de los maestros de poder planificar sus materiales, hay también mayor posibilidad de localizarlos, de ser sensibles a cuestiones culturales y de fomentar una agenda pedagógica más crítica, que es lo más interesante. Y eso me recuerda a lo que mencionabas, Carmen, al principio, pensando en el rol de qué queremos hacer y cuál es nuestro compromiso como analistas multimodales.
que es pensar, bueno, ¿cómo se sigue? Una vez que identificamos estas cosas, bueno, ¿cómo se puede trabajar desde las aulas, colaborar en otro tipo de diseño donde se pueda con los docentes pensar materiales alternativos o estrategias alternativas que pongan foco en estas cuestiones, ¿no? Que aporten a una agenda crítica también de la enseñanza. Tengo otros comentarios para compartir. Te saluda y te felicita Carmen Rial, que dice que va a usar algunas cuestiones de Ah, artefactos que y juguetes que estás interessante. mostrando. Beijo, querida amiga. Está trabajando con algo del futbolista Alves. Digo algo porque mi traducción de portugués puede ser muy mala, pero después te voy a copiar el mensaje entero. Eh, y también Carmen Rial nos dice que en París también los teddies fueron colocados en vitrinas de diferentes comercios, vestidos con oficios correspondientes, como mozos, etc. Eh, eh, y Viviane Verle, creo que, no sé si es un comentario de Carmen Rial o de Viviane Verle, porque me pusieron los dos juntos, pero también saluda. Obrigado, Eh, queridas amigas. y tengo otro para comentarte de Martina Fernández Faciolo de Uruguay, eh, que comenta lo siguiente para vos, Carmen. En Uruguay se está discutiendo muchísimo sobre violencia basada en género en los últimos meses y siempre se pone el foco en la violencia que sufren las mujeres, naturalmente. Pero siempre se deja de lado la violencia sistemática y simbólica que también sufren los hombres. ¿Por qué crees que esto sucede? ¿Tiene más que ver con la propia noción de masculinidad o no? Bem, isso é uma questão bastante problemática, né? A violência, eu acho que é tão mal estudada ainda, né? A gente tem que estudar muito mais essa questão da violência. Eu acho que tem a ver com a questão da masculinidade, sim, porque eu acho que talvez os homens não queiram demonstrar que sofrem de violência. Como as mulheres também não, né? Porque ainda é muito difícil que as mulheres se mostrem como vítimas de violência, né? E os casos são cada vez maiores. Então, eu acho que teríamos que fazer mais pesquisa mesmo sobre isso, né? Por que a violência masculina não é tão falada, tão divulgada? A violência recebida, né? Agora, a violência em pessoas trans, com pessoas de diferentes identidades de gênero, é muito grande, né? Muitíssimo. E temos que lutar muito contra isso. Eu acho que esse é um outro tópico para a gente conversar num outro dia. Sí, sí, que también creo que en muchos de los países, o actualmente, digamos, en situaciones complejas que estamos viviendo, en algunos países han cambiado bastante las agendas políticas y esa violencia como que ha vuelto a incrementarse aún como violencia simbólica hacia la gente trans y otros tipos de identidades, algo que es preocupante y que sí merece también mayor investigación. José Aldemar Álvarez Valencia comenta en función de los TERIs algo que me parece muy interesante. La lógica de mercado puede explotar de manera muy imaginativa los affordances de los objetos, ¿no? Es algo bien también como ideologías más abarcativas. Sí. Sí. Eu só queria dizer que é muito interessante também ver essa questão do design desses objetos também, né? Que eu estava falando bem no princípio, que eles podem ser mais exagerados ou reduzidos. Se a gente olhar, por exemplo, para os brinquedos como que os meus netos brincam muito,
os Legos e esses Playmobil, é muito interessante ver a redução da forma, a redução a simplificação e redução das formas, né? Então, isso é muito interessante também se olhar, né? Como é que a iconografia e como é que a materialidade é estabelecida. Nós, nesse projeto, um dos nossos trabalhos foi olhar para atores sociais em Playmobil. Muito interessante, porque eu vou só dar um exemplinho para vocês, porque realmente vale a pena. Em Playmobil, o enfoque é em atores sociais, não é? Então, tem representação de muitos atores sociais, de uma sociedade. Tem o professor, a professora, a enfermeira, o doutor, a médica, e as representações de gênero são absolutamente incríveis, né? Porque a professora tem o cabelinho branco, puxadinho atrás, tem um óculos, se veste com uma roupa bem comprida. Então, os estereótipos dos papéis sociais na sociedade são representados através desses brinquedos, né? E as questões de gênero são óbvias, né? As escolhas são absolutamente óbvias, né? Quer dizer, óbvias para nós, né? Quando a gente começa a olhar é que a gente vê qual foi o recurso semiático escolhido e o que ele significa. Então, a vovó que aparece de um jeito que é com o corpo todo feio, significa muitas coisas. Né? Isso é a pesquisa aí que nós temos que fazer ainda, né, Germán, sobre idadismo. Sí, que es otro de los temas que nos interesa. Sobre idadismo. Eu já comecei, mas tem muita coisa para fazer. Sí. Olhem, por exemplo, nos signos, nos signs, no ambiente urbano de pessoas velhas. Né? Quanta coisa embutida tem aí em termos de ideologia de idadismo. Né? Então, realmente, tem muita coisa para ser vista nesse mundo infantil, porque o mundo infantil, na verdade, ele representa, não é? Representa a sociedade, as práticas sociais, ¿no? Sí, y es bien interesante también la cuestión de los discursos e ideologías de edad, porque es clarísimo también en los libros de texto, por lo menos en los más nuevos de lengua extranjera, donde por el tipo de ideología que se promueve y el tipo de prácticas que tienen que ver con otras cosas, la representación de edades más avanzadas es muy menor y está muy restringida a estereotipos inmensos, que tienen que ver con la incapacidad o con la necesidad de ayuda de otro, y es un tipo de representación bien negativa y escueta. Muy negativa, muy negativa. Carmen, tenemos, si querés, creo que para cerrar, una última pregunta, que en realidad creo que fue de las primeras, pero que pensé que capaz podíamos dejar para el final, porque es como un buen cierre para la conversación. Clarice Gualberto comentó en Facebook: concuerdo plenamente con la cuestión problemática relacionada a las nuevas categorías y teóricas para el análisis multimodal, y pregunta: ¿será que acrecentar el término crítica a la semiótica social no sería al mismo tiempo un error? ¿O al final ella nunca fue, la semiótica social, una mera descripción de datos sociales? ¿Será que la crítica ya no es inherente a la semiótica social? ¿O sí? ¿Cómo vemos la cuestión de la crítica y la semiótica social? Pero quiero escucharte primero a vos. Eu acho que a Social Semiotics do Günter Kress é, sem dúvida nenhuma, crítica. Tanto que a análise crítica do discurso nasceu dos primeiros estudos da semiótica social, sem dúvida. Mas eu acho que nós temos que enfatizar mais ainda. Quer dizer, colocar o crítico é muito importante, porque o que está acontecendo é um reverso, eu acho, aos estudos descritivos. Então, colocar o crítico é sinalizar que a gente nunca deve esquecer da parte social e crítica. Porque nós vemos trabalhos... Eu fui editora da revista Gender and Language por 6 anos.
E o que nós recebíamos de trabalhos que eram meramente descritivos, e no final a gente a pergunta em inglês, so what? Por que a pessoa está fazendo isso? Qual é o problema que a pessoa está tentando resolver ou entender na sociedade? Não é? Claro. Então, eu acho que, Clarice, é muito importante se sinalizar que a semiótica social, por si só, é um trabalho crítico, não é? Então, claro, se falar em semiótica social, sim, subentende que é semiótica crítica, mas eu acho que as pessoas estão esquecendo isso. Sí. Então, Me gustó mucho la pregunta de Clarice porque de alguna manera resume algunas de las contradicciones o a veces como yo intento razonar a través de distintas cosas. Cuando pienso, por ejemplo, en cuestiones de aprendizaje o sociosemiótica del aprendizaje. Algo que me parece interesante, capaz, que entiendo que tiene que ver con la pregunta de Clarice, es también como poder ampliar la agenda de qué implica crítico. Estoy pensando sobre todo los últimos trabajos de CREES, más de crítica en el sentido más de diseño proactivo o crítica generadora. O sea, pensar también no solo la crítica en el sentido clásico de crítica negativa, sino también algo de generar hacia futuro o pensar el diseño como algo que articula el futuro y que asegura cierta, digamos, visibilidad de la agencia de los individuos. Creo que eso que menciona Clarice es súper interesante para pensar y repensar la agenda latinoamericana de investigación multimodal y en realidad la agenda del análisis del discurso en un sentido más general, de cómo revitalizar el concepto de crítica y a qué responde. A mí ese cambio en CREES y ese vuelco hacia la idea de proactividad y la idea de teoría del diseño me resultó sumamente impactante y muy útil para estudiar el aprendizaje. Pero también entiendo y vivo en un contexto, como decías bien hoy, en donde en varios aspectos también es necesario no desatender la idea de que hay estructuras de poder, ideologías que circulan con mayor frecuencia que otras y que por eso de alguna manera hay que ver cómo acomodar la agenda crítica que pueda captar mejor las realidades que estamos viviendo actualmente. Sin duda, es eso mismo. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, y a todos los que nos están viendo. Muitíssimas graças, Germán. Eu acho que foi um prazer estar aqui, estar escutando as pessoas também, né? E eu acho que esses diálogos são muito enriquecedores para todos nós, não é? Já que não podemos estar juntos, sim, pelo menos é uma forma da gente poder dialogar um pouco e trocar ideias e também, quem sabe, conversar sobre tópicos que possam sugerir novas pesquisas e novas ideias, né? Tem muita coisa ainda para ser pesquisada nesse mundo e as ideias nesse mundo que estamos no momento, principalmente, e quem é que está no Brasil agora sabe disso, né? Um momento muito crítico. Talvez a gente não tenha voz o suficiente, né, para gritar, mas temos que gritar. Então, eu acho que a nossa atividade é uma atividade muito importante para mostrar, para criar, voltando aos primórdios do feminismo, né? Para criar consciência nas pessoas. Pelo menos se a gente fizer isso, eu acho que já estamos atingindo os nossos objetivos. Então, eu quero agradecer muitíssimo ao pessoal, à comissão da Red Lamb, que está proporcionando esse diálogo, e esperamos pelos próximos diálogos. Exacto. Bueno, muchas gracias. Seguimos conversando por teléfono. Chao. Chao.